Olá, seja muito bem-vindo a esta aula. Sou o professor Ivelton, formado em matemática pela Universidade Paulista, e aqui iremos tratar sobre a representação, a linguagem e obstáculos. Obstáculos por parte aí dos alunos, né? Experiência aqui também, né, por parte dos alunos, intuição e teoria. Muito bem, vamos começar aqui pela representação, linguagem e obstáculos. A compreensão dos diferentes tipos de representação dos conceitos matemáticos interfere fortemente no desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Então, o aluno ele vai ter o contato, né, dependendo da didática, dependendo da metodologia do professor, o aluno ele vai ter contato com diferentes representações, né, falando de matemática, né, de um conceito, né, de uma definição. Então, ele vai se deparar com diferentes representações, dependendo da qual o professor escolher ali para estar passando. Como a linguagem matemática não é um organismo fechado em si, mesmo nem se submete sem a convivência direta com outras formas de comunicação, é preciso articular o uso dos símbolos matemáticos com outras linguagens para facilitar a elaboração de conceitos. Então, para ser objetivo, né, com tal representação que o professor ali está passando, está mencionando em sala, então, para que aquele conceito, né, para que aquela definição, né, fique clara, né, fique precisa para os alunos, o professor ele tem que pensar bem de como ele vai estar representando, né, seja um teorema, seja uma definição, né, seja a solução de um problema. No entanto, toda linguagem é válida para facilitar, né, a construção de um conceito aí por parte dos alunos. Desde as séries iniciais, o aluno passa a ter contato com vários símbolos matemáticos, né? Isso é óbvio, cuja compreensão por parte do aluno está longe de ser um fato evidente. Então, aquele primeiro contato é um contato inicial, né? O aluno ele não consegue ali, a princípio, consolidar, né, aquilo que está sendo passado. Então, isso daí vai depender de outros contatos, né, posteriormente daquilo que foi visto inicialmente. Palavras específicas da linguagem matemática, textos de diferentes natureza, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, numerais, símbolos algébricos, figuras geométricas são usados para representar conceitos, mesmo antes de ser estruturados na consciência do educando. Então, aquele primeiro contato, né, aquela primeira representação, aquilo que primeiro vai ser passado para o aluno, é fundamental que aquilo seja passado com clareza, com objetividade. Por que com clareza? Por que com objetividade? Porque vai ser aquele primeiro contato, né? Vai ser aquela primeira passagem para o aluno. Então, a representação tem que ser muito cautelosa, né, para aquilo ser passado para o educando. Daí, a justificativa para o esboço da hipótese de que a realização de permanentes articulações de representações é uma estratégia importante para expandir a formação inicial dos conceitos, né? A aprendizagem dessa semântica não ocorre de maneira espontânea, pelo contrário, requer uma atenção especial, principalmente quando se trata dos primeiros contatos do educando com os conceitos. Logo, né, volto a repetir, o primeiro contato, né, que o aluno vai ter de um conceito, de uma definição, né, por parte do professor, aquela definição, aquele conceito, né, tem que ser passado de forma clara, de forma simples e de forma objetiva. Tem que ser direto naquele conceito, né, e tem que ter muito cuidado, né, com o que vai ser utilizado para representar aquilo. Essa aprendizagem, mesmo que envolva uma linguagem formada pelos chamados símbolos universais, que existem no plano abstrato, exige a utilização do suporte de outras linguagens. Então, não tem nada de errado, né? O professor ele pode, né, usar uma linguagem informal, né, para estar tratando de uma representação de uma definição, né, de uma representação de um conceito. Então, o professor ali tem
como recurso livro didático, né, por exemplo, que esteja usando ali naquele momento em sala, então o professor pode se desapropriar daquela linguagem, utilizar uma outra linguagem para que a representação, né, de uma definição de um conceito fique claro para a turma, né, fique claro para a classe. Ampliações linguísticas, né? É isso, é você fazer a ampliação linguística. Não tem nada de errado, né, por parte do professor ampliar o vocabulário, né, se utilizar aí de outros termos, de outras expressões, né, informais que possam aí estar beneficiando no processo de ensino e de aprendizagem. Os diferentes recursos de linguagem proporcionados pelos recursos digitais colocam em cena uma ideia audaciosa de interesse didático, que consiste em traçar uma analogia entre o dinamismo característico das imagens mentais afetas ao pleno cognitivo do sujeito e os suportes visuais que aparecem na tela do computador. Hoje a gente sabe que a gente pode ter acesso a livros, né, em PDFs, a gente pode ter acesso a um livro digital ali numa plataforma. Então, são recursos que chegaram aí para beneficiar, né, o processo de aprendizagem, né, e para facilitar também, ajudar também no processo de ensino do professor. Então, ampliar, né, fazer a ampliação, né, dos recursos, né, e se utilizar desses recursos tecnológicos, né, digitais que hoje temos, né, e fazer ampliação também linguística, né, do vocabulário, como eu falei, né, usar outros termos informais, não há nada de errado nisso, né, para facilitar aí o processo de ensino e de aprendizagem para os alunos. Aqui, deixando os exageros de lado, pois é praticamente impossível traçar um paralelo entre a mente humana e uma máquina digital, né? Falando aí de um livro, né? De um material que a gente tem acesso por meio do digital, né? Por meio de uma tecnologia de ponta, conforme, né, destacam aqui os dois autores, né? O Varela e o Maturana. Não devemos fazer vista grossa ao que pode ser feito em termos pedagógicos, né, da prática pedagógica, né, do dia a dia, né, de como o professor perpassa ali o seu processo de ensino e de aprendizagem, né, numa turma, numa classe que seja, com o suporte dessas novas tecnologias. De forma geral, cada saber científico desenvolve um conjunto de recursos linguísticos, cada qual no contexto de seu território, cujo sentido objetivo localiza-se no contexto das nações da própria área. Assim, a matemática ela tem a sua linguagem, né? A matemática ela tem a sua linguagem própria, né? O que vai mudar aí na sociedade geral, né? O que vai mudar aí pelo planeta, né? A gente sabe que lá na Índia, né, existe um idioma, né, o idioma local. Aqui no Brasil existe um outro idioma, o idioma local daqui. Então a gente se apropria, né, do nosso idioma local. Só que a matemática ela vai ter a sua linguagem, né? A matemática ela tem sua linguagem, né? A gente sabe que a gente faz o uso, né, da nossa linguagem local, mas a gente sabe que a matemática ela tem a sua linguagem própria. Aqui, no caso da matemática, tendo em vista a intenção de universalização do saber, foi desenvolvida historicamente uma simbologia própria, né? Como bem eu mencionei aqui, que lança mão de vários signos, cujo significado ultrapassa o domínio de uma cultura local. Então a matemática ela não está presa, né? ela não vem de uma cultura local. A matemática ela vem de uma contribuição ela vem de contribuições de várias sociedades, né, de vários povos, de vários grupos aí. Agora, experiência, intuição e teoria. A aprendizagem da geometria recebe influência de 3 aspectos que devem ser considerados na condução da prática educativa. Então, na condução ali do processo de ensino e de aprendizagem, essas 3 coisas aqui devem ser levadas em consideração. A intuição, né, por parte do aluno, né, por parte do educando, a experiência, aquele contato que ele tem, e a teoria. Né, a teoria, né, os educandos, né, eles podem encontrar aí nos livros, no digital, em outras plataformas, né, ou se utilizando de outros recursos, enfim. O significado do saber escolar
pode ser ampliado através das articulações entre esses aspectos mediados pela linguagem, pelo uso de objetos materiais e por desenhos, visando a formação de imagens mentais associadas aos conceitos. Então, o aluno ele vai ver ali um conceito, o professor vai tratar de um conceito, vai tratar de uma definição, o aluno ele vai colocar isso em mente. Então, ele pode mentalmente pensar, né? Ele pode mentalmente casar aquelas ideias, aquelas informações, né? E formar ali um conceito mental na mente dele. Depois, ele precisa relacionar isso daí com a prática. Ele precisa entender quando que isso vai entrar, quando que isso vai fazer parte da realidade da vida dele. Ele precisa saber também fazer as aplicações dessas definições, né? As aplicações desses conhecimentos que ele está vendo ali no processo de aprendizagem. Suporte da materialidade. Os objetos associados aos conceitos geométricos formam um importante componente da fase inicial da aprendizagem, porque pertencem ao mundo material, onde o aluno vivencia um estágio mental no qual não predominam as abstrações. Bem, então o aluno, né, ele está tendo contato ali com os conceitos, né, com as definições matemáticas, né? A gente está preso aqui ao campo da geometria. Então, o aluno ele precisa ver aquilo na teoria e ele precisa relacionar aquilo ali com a prática da vida dele. Então, ele precisa relacionar a geometria aos objetos, né, aquilo que está em sua volta. Então, ele precisa ter aquele olhar, por exemplo, se ele vê ali no livro, né, a definição, né, o conceito de um corpo redondo. Então, ele precisa associar isso à realidade da vida dele. Então, ele precisa entender que a bola de futebol que ele assiste em uma partida de futebol, aquilo ali é um corpo redondo, né? Aquilo ali tem ligação, tem relação com aquilo que ele viu em sala de aula. E aqui, os objetos associados ao conceito do cubo podem ser um dado feito de madeira, né? Plástico, cartolina ou de outros materiais, né? Como eu falei, né? Ele vê ali a definição, né? Ele vê ali o conceito no livro, né? Ou em outro recurso que seja, né? Do que é um corpo redondo e associa isso quando ele está assistindo a uma partida de futebol, né? Ele interpreta ali que a bola, né, de jogo, né, da partida ali, aquilo ali é um objeto, né? Ele está associando aquele conceito, aquela definição a um objeto, né? A um material, ou seja, a materialidade. Bem, a intenção é iniciar a realização de uma experiência cognitiva voltada para a expansão do pensamento abstrato. Aí aqui temos um autor a destacar que ele descreve o sentido esperado do ponto de vista didático para a realização do que chama de experiência raciocinada, da relação, você relacionar, você associar a coisa, né? A definição, o conceito com aquilo que você está vendo na realidade de sua vida, na qual a manipulação é sempre acompanhada da atividade intelectual, estabelecendo relações dialéticas entre as dimensões teórica e experimental. Então, a teoria, né, o contato ali, né, com um determinado recurso, pode ser um livro didático, né, pode ser um outro recurso que o professor utilize em sala, e depois o aluno vai ter contato com isso na realidade de sua vida. Fora ali daquele contexto, né, fora da sala de aula, né, no ambiente extraescolar. Então ele vai ter aquela experiência extraescolar que a gente chama. Aqui está um exemplo, ó. Aqui temos um professor, né, que está tratando de geometria, né, com os seus alunos. Então, isso aqui é um contato, né, que pode ser um contato inicial, né, como foi mencionado já, né? Isso aqui pode ser aqueles primeiros contatos, né, com a geometria. Então, isso aqui é a teoria, né, aquilo que está sendo passado ali em sala pelo professor. Então, o professor ele pode aqui ir além, ele pode, sei lá, utilizar um laboratório, né, e desenvolver, né, articular algumas práticas com os alunos, ou ele pode tratar somente de forma teórica, utilizando-se de alguns recursos, e depois mostrar, dar exemplos, né, da relação da geometria, né, com o educando na realidade de suas vidas. Aqui é só uma imagem, né, uma ilustração, né, para o entendimento do que está sendo passado aqui. Bem, geometria e os desenhos.
A ilustração dos conceitos por meio de um desenho é um dos recursos mais utilizados no ensino da geometria. A geometria, né, em geometria a gente vê muita definição, muito conceito, é uma coisa mais teórica, né, comparado aí à álgebra. Se bem que depois a gente junta as duas coisas, né, a geometria e a álgebra, e fica uma coisa bem legal. Então, as ilustrações, né, como aqui, ó, o professor está dando aqui um exemplo, né, ele está dando aqui exemplos, né, então ele ilustrou, né, ele tá aqui ensinando, né, geometria, ele está ilustrando aqui, ó, ele ilustrou aqui um cubo, né, ele ilustrou aqui uma pirâmide, aqui o sistema solar. Então fez algumas ilustrações, né, fez algumas representações aqui, né, de desenhos, né, de figuras, e que isso depois o aluno consegue enxergar de fato, né, facilmente em sua volta, né, na realidade de sua vida, né, no ambiente extraescolar. Até mesmo no ambiente escolar, o aluno consegue olhar para as formas, né, consegue olhar para o que está em sua volta e notar ali a presença da geometria em sua vida. Voltando para cá, no estudo dos conceitos geométricos, planos ou espaciais, o desenho funciona como um importante suporte de aprendizagem. Então, é importante que o aluno faça essa relação, esse diálogo, né, entre a teoria e a prática. Aquilo que ele está vendo, né, de definição ali no livro, aquele conceito ali que ele está vendo, então ele precisa associar isso, ele precisa relacionar isso à realidade de sua vida. Então, eu passo para o meu aluno ali um desenho, eu mostro para ele ali um triângulo, e é importante que ele consiga notar um triângulo na realidade da vida dele, é importante que ele consiga enxergar isso em sua volta, né? E acima de tudo, enxergar ali a presença da geometria na realidade de nossas vidas, né? Enxergar ali a presença da matemática na realidade de nossas vidas, porque a matemática ela faz parte da vida de todos, né? Ela faz parte da sociedade, ela faz parte de todos, né? Praticamente a todo instante, a todo momento. Quanto mais claro, né, quanto mais claro e mais objetivo, né, isso for passado aos alunos, né, eles tornarão-se mais compreensivos da realidade, né, de todo o contexto, né, de como uma coisa está ligada à outra, de como que uma coisa está atrelada à outra, né, dele fazer essa associação, dele fazer essa relação, esse diálogo entre o que ele está vendo em sala e aquilo que ele vivencia, né, aquilo que ele vive na realidade de sua vida, né, e conseguir enxergar em volta, né, tudo aquilo que ele está tendo contato lá em sala de aula. Entretanto, não existe determinismo nesse sentido, pois a própria história mostra a existência de grandes matemáticos cegos, portanto, jamais utilizaram desenhos para aprender. Né? Cada um aprende de uma forma, cada um aprende de um jeito. Então, muitos alunos, né, podem ter ali o primeiro contato com a geometria, né, o primeiro contato de uma definição, de um conceito em matemática, e já conseguir associar isso à realidade de sua vida. Ah, eu percebo, eu consigo relacionar isso aqui que eu estou vendo, né, com algo que tem lá em casa, né, ou com algo que eu vivi, né, ou com alguma coisa que está em minha volta. É importante que o aluno tenha essa ampliação de noção, né, de sentido da coisa. E os professores, né, precisam enfatizar isso. Né? Os professores precisam tocar nisso, nesse ponto, né, de que o ensino, né, de que o conhecimento que está sendo ali mostrado, que está sendo ali passado, ele precisa sair do ambiente escolar para o extraescolar e que aquilo faça sentido. Aquilo tem que fazer sentido. O conhecimento ele tem que fazer sentido na vida do aluno. Ele não pode ser algo aleatório, não pode ser algo solto, não pode ser algo isolado. Então, o aluno ele tem que ver aquilo na teoria, ele tem que ver aquela definição, aquele conceito, mas ele tem que associar aquilo, né, às suas experiências extraescolares.